Nós voltamos com o segundo bloco do Ação Nacional e hoje estamos conversando sobre a Amazônia com a advogada ambientalista Mariana Stewart e também com a professora de Ciências Biológicas, Rita de Cássia Pietrobon. Bom, a gente estava falando no outro bloco dessa questão da lei, do decreto, melhor dizendo, né? Não lei. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, que vocês pudessem ir me respondendo. Governantes internacionais já questionaram sobre uma má conservação do Brasil com a floresta, né? A atitude do governo com a floresta. Existe uma ameaça de internacionalização da Amazônia? Bom, Mariana. eu não sei, assim, a minha experiência é que não. É que, de fato, nós podemos ter investimentos aí estrangeiros que o governo que vai aí direcionar, né? Mas, em relação a isso, nós temos legislações, até a própria Constituição estabelece que, em caso de exploração mineral, é o monopólio da União. Então, assim, tem que passar por uma autorização legislativa para que exista essa possibilidade. Então, assim, é um medo de todos, mas acredito que não estamos na iminência disso ocorrer, até onde eu saiba, né? Pelo menos acho que não, né? Isso. Por enquanto, pelo menos a Amazônia é nossa. Por enquanto é nossa. Entre aspas, né? Porque até a professora bióloga aqui pode nos dizer, muitas coisas são levadas embora da Amazônia em contrabando, a gente vê direto isso, né? Acho que se a gente imaginar quantas flores ou sei lá quantas sementes já saíram desse país aqui. Sim. Infelizmente, o que a gente sabe é o que foi pego, né? O que eles pegaram, né? Porque o que foi embora a gente não sabe. E é muita coisa. Vem muita gente de fora para a Amazônia, né? Muitos estudiosos sérios que fazem pesquisas sérias em colaboração com pesquisadores aqui do Brasil. Mas existem aquelas pessoas, como em toda profissão, que não são sérias, né? Que só pensam, né? Neles mesmos. Então, é complicado. Eu acho que a gente tem que apertar a fiscalização, principalmente a fiscalização nos aeroportos, né, por conta do contrabando de plantas, de animais, que é proibido você levar ou trazer uma planta para cá. Então, eu acho que a fiscalização ela tem que ser mais rígida. Né? E também eu defendo mais recursos para a pesquisa aqui no Brasil, né? Para os pesquisadores brasileiros, porque muitas vezes a gente busca, né, essa associação com pesquisadores e instituições internacionais por conta, né, da falta de recursos para pesquisa. A gente sabe que o país ele tem outras necessidades, né, como saúde, segurança, mas a pesquisa também é muito importante. Então, eu falei para você que nós temos uma biodiversidade muito grande e uma quantidade de plantas enormes. Nós sabemos que vários medicamentos que a gente utiliza hoje em dia, eles só existem por conta das plantas. São as plantas que produzem essas substâncias bioativas que servem de medicamento para a gente. E tem muita coisa que a gente não conhece. Né? Existem estimativas de milhares e milhares de espécies novas que estão para serem descobertas na Amazônia que a gente nem tem ideia, né, do que seja e do que elas produzem. Então, guardar essas plantas, né, pesquisar essas plantas, conservar, aliás, essas plantas, pesquisar essas plantas é um bem para a gente, né, aqui para nós do Brasil e para os outros países também. Não só na questão de medicamentos, mas também de outros alimentos, né, de substâncias que podem ser utilizadas em cosméticos, como você falou. Exatamente. O importante é que a gente pesquise aqui no Brasil, que a gente tenha meios para fazer isso, né, para não deixar para as outras pessoas que vêm de fora explorarem, né, de maneira errada. Né? Muitas são sérias, mas muitas Existe pesquisas sendo feitas pelo governo? Existe um incentivo nessa área? Sim, existe, mas ele poderia ser maior, né? É que a gente sabe que a gente está passando por uma crise muito grande, né? Que a gente tem outras prioridades. Ele existe, mas é pequeno. Então, a verba das universidades públicas, federais, estaduais, ela está diminuindo a cada dia, né? Os recursos são menores. E isso é muito triste, porque a gente tem uma matéria-prima, né, excelente, a gente tem uma biodiversidade muito grande e a gente não consegue explorá-la, né, de uma maneira sustentável, consciente, né, por conta da falta de pesquisa. A gente tem muito material, né, poucos profissionais formados e pouco recurso também, infelizmente.
Está falando de exploração, né? Quais as atividades humanas aí que existem e que alteram aí até a paisagem natural da Amazônia brasileira? Do que se extrai de lá? Pode... Olha, nós temos uma preocupação maior com duas coisas, com a pecuária e com a cultura de soja. Fora o desmatamento por conta da extração da madeira, né, acho que são as atividades que mais causam impacto na Amazônia, né, principalmente a pecuária e a cultura de soja. É aquilo que você falou, nós consumimos a carne, nós consumimos produtos, né, à base de soja, nós precisamos, mas aí a gente precisa de um estudo para evitar o desmatamento, né, evitar essa perda da biodiversidade, porque é uma fonte, né, de recursos aí que ainda não foram explorados. Muitos foram, mas a maioria ainda não foi. Sim. E também acredito que esse contrabando das espécies da fauna e da flora, né, que juridicamente a gente usa o termo biopirataria, né, porque em tratados internacionais eles estipularam e a gente usa muito esse termo de biopirataria. Nós já tivemos no Brasil empresas de cosméticos famosas que foram autuadas pelo IBAMA por conta disso, mas juridicamente nós temos, se você causar um dano ambiental em relação a esse contrabando, primeiro que esse contrabando é crime, né? Então, além de configurar essa biopirataria, que você pode sofrer uma punição internacional, em âmbito nacional é crime. Nós temos a Lei de Crimes Ambientais, né, 9605 de 98, e ela estabelece uma série de crimes contra a fauna, contra a flora, contra a administração ambiental, e vai assim pelos níveis de proteção, pelas esferas de proteção ao meio ambiente, nós temos os determinados delitos. E além de ter os crimes, se você cometer um dano ambiental, você vai ser responsabilizado em 3 esferas. Então, na esfera civil, que você vai ser obrigado a ressarcir o dano que você causou, né? Então, o seu ressarcimento pode ser in natura, né? Você vai ter que, por exemplo, plantar tantas árvores ou reestabelecer aquele ecossistema que foi prejudicado, ou você subsidiariamente, né? Se não for possível você restaurar aquele ambiente que foi afetado, você vai sofrer uma sanção pecuniária, né? Além disso, na esfera administrativa, você pode perder uma licença ambiental, perder uma autorização, ou ficar obstado de participar de licitações e determinações com o poder público, e além da responsabilização criminal. Então, assim, temos essas questões de desmatamento, tudo, juridicamente a gente está bem, vamos dizer assim, bem aparelhado, né? Porque as nossas legislações, elas são boas, elas são efetivas, elas são aplicadas, mas as atividades, elas mesmo assim ocorrem, mas eu acredito que nós temos órgãos que têm conseguido dar conta do recado. Então, a gente tem Ministério Público, Defensoria Pública, os próprios órgãos ambientais, né, que compõem o CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é uma série de órgãos, eles são eficazes nessa atuação, mas de fato tem as atividades e depois vem, né, como comando e controle. Praticou, vamos agora determinar uma sanção. Então, assim, juridicamente estamos aparelhados. Como é que funciona isso daí? Por exemplo, eu sou uma empresa de cosméticos, eu quero fazer aí um perfume que está lá na Amazônia. Aquela flor, aquela planta que tem um perfume belíssimo. Tá. Eu vou lá, pego, trago, desenvolvo na pesquisa aqui. Eu posso fazer isso? Não, sobretudo porque essa questão de biopirataria, de você retirar de um lugar e colocar no outro, você pode trazer desequilíbrio ecológico, né? Aí a Rita pode explicar melhor que eu, mas além do desequilíbrio ecológico, também você pode trazer doenças, tem inúmeras questões aí que podem causar alguma descompensação aí no meio ambiente, no equilíbrio ecológico. Mas, juridicamente, você tem que pedir uma autorização e, dependendo da atividade, um licenciamento ambiental. Tem que pagar uma taxa, tem que pagar para o governo para isso? Sim, a depender da atividade, sim. Então, por exemplo, se a sua atividade é potencialmente poluidora, você pode ter que pagar uma taxa para o IBAMA, temos a TCFA, temos outras taxas, uma série de taxas que, a depender, né, se o órgão público ele vai exercer um poder de polícia, que é um poder de fiscalização, em contrapartida pode ser exigida uma taxa, sim. Sim, em determinadas situações, sim. Mas podem ter situações que você simplesmente vai ter que fazer o licenciamento ambiental, você vai ter que arcar com os custos, por exemplo, de um estudo ambiental, um estudo de impacto ambiental, que é um estudo mais complexo, e também temos estudos mais simplificados. Mas, em regra, são essas situações. É isso mesmo, Rita? A gente pode explorar de uma forma mais, ou isso...
na questão biológica prejudica demais? Então, em relação à exploração, eu não sei legalmente como isso funciona, mas como pesquisadora, né, se a gente vai trabalhar em uma área de preservação, a gente tem vários documentos para serem assinados, autorizações, a gente tem que ir até o IBAMA, tem um processo burocrático que a gente tem que conseguir vencer aí para poder ter autorização para coletar a planta, para observar, para entrar na reserva. Então, realmente, o controle, ele é feito, né? Uhum. O problema é que nem todo mundo faz a coisa da maneira correta. Né? Tem aquela pessoa que consegue entrar na reserva, retirar a planta, fazer o que ela também entende, sem avisar nenhum órgão, sem tirar nenhuma autorização. Então, essas pessoas é que acabam, né, causando algum impacto ali. E muitas vezes, né, elas levam para fora do país essas plantas ou esses bichos para extrair uma substância bioativa, produzir um remédio, um cosmético diferente, né? Então, é complicado. Nós temos uma área só a Amazônia são mais de 5 mil quilômetros quadrados. Não, 5 milhões, desculpa, quilômetros quadrados. É uma área muito grande para ser fiscalizada, né? E coberta aí pela guarda ambiental. Então, é difícil, né? Mas eu acho que nada é impossível. Tá. Só para vocês terem uma ideia, gente, a gente tem uns dados aqui muito interessantes. Nos últimos 12 meses, a floresta amazônica perdeu 2,8 mil quilômetros quadrados de mata nativa. Exato. Isso é 4 vezes o tamanho da cidade de Salvador, na Bahia, mas é também 21% menor que o desmatamento no período anterior a isso, interrompendo uma sequência de 5 anos de alta nas derrubadas. Apesar desse número assustador, a gente tem aí que comemorar diante dessa situação, gente, porque, pô, não diminui, mas, pelo amor de Deus, o tamanho disso daí é muito grande. Em nível legislativo, vamos dizer assim, muitos defendem que a gente está numa situação de retrocesso, né? Então, em relação aí à vegetação nativa, que nós comentamos, né, desmatamento, a legislação que disciplina o tema é o Código Florestal. Atualmente, temos algumas ADINs, que são ações diretas de inconstitucionalidade, né, que foram propostas, inclusive pelo Ministério Público, para questionar a constitucionalidade dessa norma que diminuiu a proteção ambiental. Então, assim, o fundamento é um princípio que a gente usa muito em direito, que vale para direitos fundamentais, direitos sociais, que é o princípio de vedação de retrocesso. Então, uma vez estabelecido um piso mínimo protetivo, eu jamais posso retroceder, eu jamais posso diminuir aquela proteção. Então, por conta disso, os órgãos legitimados estão ingressando com a ADIM, né, a ação direta de inconstitucionalidade no STF, e estamos aguardando o julgamento. Já iniciou, estamos aguardando o julgamento, mas, assim, muitas pessoas da área ambiental acreditam que em relação à vegetação nativa, nós sofremos um retrocesso. Estamos num momento de retrocesso legislativo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente vai voltar até para divulgar para você o que o Greenpeace pensa sobre isso. Vamos para o intervalo, voltamos já.